Capítulo 25. O segredo de negar-se a si mesmo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em alguns momentos, esse convite, como o autor declara aqui no capítulo 25, mas parece um convite ao sofrimento, quando na realidade é um convite glorioso, pois é viver intimamente com Deus. Parece ser um preço alto a se pagar, porém diante daquilo que nós estamos adquirindo é um valor simbólico. O autor tem cuidado de explicar o que seria negar-se a si mesmo. É uma busca intensa por Jesus. É jejuns, são votos, seria aumentar nossas chamas de amor pelo nosso Deus 7 vezes mais. Quando negamos a nós mesmos, desfrutamos de perspectiva mais clara, caem as escamas dos nossos olhos e não vemos mais como homens carnais, e sim como espirituais. A transformação, a preparação para o ministério profético é a capacidade de ouvir a Deus. Assim como o jejum, o ato de negar-se a si mesmo é praticado no lugar secreto. Negar a si mesmo é um caminho de renúncia, sabendo que no final, lá da nossa jornada, estaremos em um lugar alto, estaremos junto ao nosso Deus. Capítulo 26. O segredo do tédio. Você já ficou entediado quando está orando? Se sim, não se sinta envergonhado. Até mesmo os apóstolos dormiram no lugar secreto, como diz em Mateus, capítulo 26, versículos de 40 a 45. Há dias que parece que estamos com uma boa conexão com o Senhor, mas podemos perguntar, por que não é sempre assim? O autor do livro diz que quando conversa com outras pessoas, percebe que é uma experiência comum de seres humanos fracos. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz diretamente em relação à oração: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então, o que devemos fazer? Devemos perseverar, esforçar, encarar esta dificuldade. Ao longo da caminhada, precisamos tomar uma determinada decisão. Eu me dedicarei pela graça de Deus ao lugar secreto. Faça chuva ou faça sol, nos bons ou nos maus dias, quando for fácil e quando for difícil. Nos dias difíceis, precisamos lembrar que o Senhor responde aos clamores sinceros de socorro. Quando estamos nos sentindo especialmente fracos, esse é o momento de estender a mão para Ele em busca da abundância de sua graça. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se eu adormeço no lugar secreto, não deixo o inimigo usar esse fato contra mim. Eu apenas me vejo como filho de Deus, deitado em seu colo, tão em paz com ele que descanso com a simplicidade de uma criança em seus braços. Quanto mais perseveramos no lugar secreto, mais percebemos que os dias maus começam a diminuir. E então é como se cruzássemos um limiar, onde somos tocados pela emoção de estar no lugar secreto, e isso agarra o nosso espírito de uma forma que este momento é inigualável na conexão com Deus. Precisamos entender que, se permanecermos com Ele no lugar secreto, por fim, valerá a pena. Pode haver uma grande quantidade de horas entediantes de vez em quando, mas não vamos desistir. As melhores coisas da vida, as que têm valor eterno, sempre serão conquistadas por um alto preço. Capítulo 27. O segredo de se sentir atraente para Deus. Você já se perguntou se a forma que você imagina como Deus te vê é realmente a forma correta? É sobre isso que o autor fala no capítulo 27. Quando vemos um Deus rigoroso, exigente, insatisfeito, desapontado, nosso relacionamento com este Deus é um relacionamento inalcançável e impossível de existir.
Mas quando enxergamos um Deus sendo um pai, um companheiro, nossa realidade é outra. Nos vemos como filhos, como pessoas que são atraentes para este Deus, que tem em seu plano o desejo de ser íntimo. Por intermédio de Cristo, somos belos para Deus. As nossas falhas, as nossas iniquações são visíveis a Ele. Porém, o fato de termos abraçado a Cristo revela o segredo. E agora, a cada dia, assim como está em Salmos 110:3, vestes santas, afeições generosas, nos tornamos cada dia mais belos. Essa visão também nos leva a entender o quanto Ele nos aguarda e o quanto Ele empregou o seu melhor para nos fazer melhor. E sim, estar com Ele não é apenas querer ser melhor, mas é também ser grato. Esse é o segredo do capítulo 27. Capítulo 28. O segredo do desespero. Por muitos anos, fui muito disciplinado em minha vida devocional. A cada ano, lia a Bíblia inteira em uma tradução diferente. Adorava ao Senhor com louvores e orava por uma longa lista de pessoas. Até que o Senhor me conduziu a uma jornada não planejada, porque, na verdade, eu ainda não tinha descoberto as maiores alegrias do lugar secreto. O Senhor permitiu que viesse até mim uma calamidade, ao ponto de quase me traumatizar. Minha vida ficou fora de controle e minha própria sobrevivência espiritual estava em jogo. Foi então que eu comecei a me esforçar e a buscar o coração de Deus freneticamente, lendo a Bíblia de capa a capa, tentando compreender os caminhos dele. Para falar a verdade, eu estava desesperado. E neste momento, a nossa busca por Deus assume uma qualidade diferente. É como se nenhum preço fosse alto demais. As nossas distrações do dia a dia, televisão, filmes, festas, elas passam a ser rejeitadas. Agora nada mais importa, a não ser tocar a orla da veste de Jesus, como a mulher com hemorragia que está em Marcos capítulo 5, versículo 25. Quando você começa a buscar a Deus com esse tipo de desespero, ventos espirituais poderosos começam a soprar em sua vida. Deus nos coloca em sua classe avançada e a velocidade da transformação e transição em nós é vertiginosa. E o nosso interior passa a ser avivado pela palavra, porque é ela que está nos alimentando e nos sustentando. A proximidade da presença de Deus começa a nos contagiar. A revelação do amor de Deus está redefinindo nosso relacionamento com Ele. Começa a nascer em nosso interior uma perspectiva inteiramente nova sobre o reino de Deus. Você pode experimentar o mesmo que eu experimentei. Faça uma oração diferente. Ore assim: Senhor, torne-me desesperado por você. Se você clamar verdadeiramente, Ele te ouvirá. Você não precisa ter medo de fazer uma oração dessas. Lembre-se que o perfeito amor expulsa o medo. Ou seja, tudo que vier das mãos do Senhor é para o nosso benefício. Apesar de nenhum de nós pedir dificuldades a Deus, não podemos negar o fato de que as dificuldades produzem desespero que, por sua vez, produz intensa intimidade. Não estou dizendo que a dificuldade é o único caminho para o desespero. Deus tem muitas formas de responder às nossas orações, mas estou dizendo que um dos maiores segredos para liberar a vida interior com Deus é através do desespero. O sábio buscará Deus com anseio desesperado. Este é o caminho para a vida.